Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 1 do curso Matemática para Administradores. Nesta aula, vamos falar sobre teoria dos conjuntos. E para começar, vamos responder a pergunta: o que é um conjunto? Um conjunto é uma coleção ou agrupamento de objetos quaisquer. Por exemplo, podemos citar o conjunto das vogais do nosso alfabeto, o conjunto dos estados da região Nordeste ou o conjunto dos números pares. O que esses três conjuntos têm em comum é que são agrupamentos de objetos de uma dada natureza. É importante conhecermos a simbologia e notações utilizadas na teoria dos conjuntos. Para começar, vamos começar sobre como nomear um conjunto. Sempre que possível, é importante que nomeemos o conjunto com o qual estamos trabalhando usando uma letra maiúscula do nosso alfabeto. No caso do conjunto das vogais, vamos nomeá-los pela letra A. Dessa forma, o conjunto A é o conjunto das vogais do nosso alfabeto. Ou seja, o conjunto A é formado pelos elementos A, E, I, O, U. Dessa forma, a letra I é um elemento do conjunto A, pois I é uma vogal, mas a letra X não é um elemento do conjunto A. Existem três formas de representarmos o conjunto. A primeira forma é listando todos os seus elementos. No caso do conjunto A, o conjunto das vogais, nós podemos representá-lo colocando dentro de um par de chaves todos os elementos desse conjunto, que no caso são as vogais. Se nomearmos o conjunto dos estados do Nordeste pela letra E, então o conjunto E é formado pelo nome dos estados da região Nordeste e estão todos listados aqui dentro de um par de chaves. De modo análogo, se nomearmos pela letra P o conjunto dos números pares, então colocamos entre um par de chaves todos os números pares. Mas nesse caso é um pouco diferente. Os números pares formam um conjunto infinito. Então não temos como nomear todos esses elementos. Então nós listamos alguns desses elementos e a partir de um dado elemento, no caso o 16, colocamos uma reticência. Nesse caso, a reticência indica que há mais elementos nesse conjunto. Nesse caso, há infinitos elementos nesse conjunto. Uma segunda maneira de representar um conjunto é explicitando as propriedades dos seus elementos. Por exemplo, no caso do conjunto A, os elementos desse conjunto têm a propriedade de ser uma vogal do nosso alfabeto. Então, podemos escrever assim, dentro de um par de chaves. O conjunto A é formado pelos elementos X, tal que X é uma vogal. No caso do conjunto E, a propriedade comum a todos os elementos é ser um estado da região Nordeste. Então, representamos dentro de um par de chaves, X, tal que X é um estado da região Nordeste. No caso do conjunto P, a propriedade comum aos seus elementos é o fato de ser um número par. Então, escrevemos P é igual ao conjunto formado pelos elementos X, tal que X é um número par. Em todos esses três exemplos, utilizamos a letra X como uma variável que indica um elemento qualquer daquele conjunto. Então, X é uma variável que representa qualquer elemento do conjunto, porque X diz a propriedade dos elementos que pertencem àquele conjunto. Então, qualquer elemento que tenha aquela propriedade está dentro do conjunto. Utilizamos a letra X, mas poderia ser qualquer outra letra do alfabeto. A terceira e última maneira de representarmos um conjunto é por meio de um diagrama. Então, um diagrama consiste de um desenho de uma região em geral circular e dentro dessa região nós colocamos os elementos do conjunto. No caso do conjunto A, os elementos são as vogais. No caso do conjunto A, temos o diagrama e dentro do diagrama aqui as iniciais do nome dos estados da região Nordeste. E no caso do conjunto P, temos um diagrama
e dentro desse diagrama, alguns números naturais. Dado um conjunto e um determinado elemento, esse elemento pode pertencer ou não a esse conjunto. E é importante que saibamos registrar essa relação de pertinência. E para isso nós utilizamos dois símbolos, que é o símbolo pertence e não pertence. Utilizamos o primeiro para indicar que um determinado elemento pertence a um determinado conjunto. E o segundo para indicar que um determinado elemento não pertence ao conjunto. Por exemplo, no caso do conjunto A, que é o conjunto das vogais do nosso alfabeto, temos a letra U, que pertence a esse conjunto. A letra U é um elemento desse conjunto A. Então, escrevemos U pertence a A. A letra X não é um elemento do conjunto A, pois não é uma vogal. Então, a letra X não pertence ao conjunto A. Existem dois tipos de conjuntos que denominamos de conjuntos especiais. É o conjunto vazio e o conjunto unitário. O conjunto vazio é aquele conjunto que não possui elementos. Por exemplo, suponha que um conjunto B é formado pelos meses do ano com apenas 25 dias. Não existe esse mês, não é verdade? Então, neste caso, o conjunto B é um conjunto vazio, porque não tem nenhum mês do ano com exatos 25 dias. No caso do conjunto unitário, é aquele conjunto que possui um único elemento. Um exemplo, suponha que o conjunto B seja o conjunto formado pelos meses do ano com menos de 30 dias. Nesse caso, temos um mês que tem menos de 30 dias, que é o mês de fevereiro. Então, esse conjunto B tem apenas um elemento, que é o mês de fevereiro. Logo, é denominado de um conjunto unitário. Quando todos os elementos de um conjunto A também são elementos de um conjunto B, ou seja, os elementos do conjunto A estão todos dentro de um conjunto B, dizemos que o conjunto A está contido no conjunto B, ou que o conjunto A é um subconjunto de B, e representamos por esse símbolo, A contido em B. A está contido em B, ou A é um subconjunto de B. Como exemplo, seja V o conjunto formado por todas as letras do nosso alfabeto. Então, V é um conjunto com 26 elementos que representam todas as letras do nosso alfabeto. No entanto, o conjunto A é o conjunto formado pelas vogais. E as vogais também são letras do nosso alfabeto. Logo, o conjunto A está contido no conjunto V. Ou seja, o conjunto A é um subconjunto do conjunto V. Como diagrama, suponha que o conjunto V seja representado por esse quadrilátero e dentro desse quadrilátero desenhamos um diagrama que representa o conjunto A. Neste caso, neste diagrama, o conjunto A está totalmente dentro do conjunto V. Então, A está contido em V. Ou o conjunto A é um subconjunto de V. Agora, suponha que tenhamos um conjunto B, cujo diagrama está representado por essa região circular verde, e veja que esse diagrama não está totalmente dentro de V, né? Tem elementos do diagrama de B que estão dentro de V, mas tem elemento fora. Então, nesse caso, dizemos que B não está contido em V, ou que B não é um subconjunto de V. Outro exemplo, temos aqui o conjunto V, que é o conjunto das letras do nosso alfabeto, o conjunto A, o conjunto das vogais, e o conjunto B, que é formado pelas letras M, A, T, E e C. Ou seja, o conjunto B é formado pelas letras da palavra matemática. Observe que o conjunto A está contido no conjunto V. O conjunto B está contido no conjunto V, ou o conjunto B é um subconjunto de V, porque as letras da palavra matemática também são letras do nosso alfabeto. Mas A não está contido em B, né? Ou seja, o conjunto A, que é o conjunto das vogais, não está contido no conjunto B, porque temos vogais que não fazem parte da palavra matemática, como é o caso das vogais O e U. Quando dois conjuntos têm elementos em comum, dizemos que há uma intersecção entre esses conjuntos.
Na forma de diagrama, a intersecção é representada pela parte da figura que é comum aos dois, né, diagramas, é comum a A e a B. E nós dizemos que a intersecção dos conjuntos A e B é formada por aqueles elementos que pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto B. Como exemplo, temos aqui o conjunto A, que é o conjunto das vogais, e o conjunto B, conjunto das letras que formam a palavra matemática. Observe que as letras A, E e I pertencem a esses dois conjuntos. Logo, a intersecção de A com B é o conjunto formado pelas letras A, E e I. Também podemos fazer a união de conjuntos, né? A união ou reunião de conjuntos. A união dos conjuntos A e B é o conjunto formado por aqueles elementos que pertencem ao conjunto A ou pertencem ao conjunto B. O símbolo, né, a notação para a união de conjuntos é esta daqui, a união com B. Como exemplo, temos novamente aqui o conjunto A e o conjunto B. E a união desses conjuntos é o conjunto que eu obtenho quando eu escrevo todos os elementos do conjunto A junto com todos os elementos do conjunto B. Então, nesta união, eu tenho elementos que estão no conjunto A ou no conjunto B. Para finalizar essa aula, vamos apresentar aqui um exercício prático. Suponha que foi realizada uma pesquisa num determinado setor de uma secretaria municipal. E nessa pesquisa, verificou-se que 15 pessoas utilizavam os produtos A ou B, sendo que algumas delas utilizavam o produto A e também o produto B, ou seja, ambos os produtos. Sabendo que o produto A era utilizado por 12 pessoas e que o produto B era utilizado por 10 dessas pessoas, encontre o número de pessoas que utilizavam ambos os produtos. Para resolver esse problema, nós começamos fazendo um diagrama destacando primeiro o número de elementos da intersecção. Então, temos aqui um diagrama que vai representar a quantidade de pessoas que usavam o produto A e um diagrama que representa a quantidade de pessoas que usam o produto B. Observe que temos uma intersecção aqui entre esses dois diagramas, entre esses dois conjuntos, que é para indicar a quantidade de pessoas que usavam os dois produtos ao mesmo tempo. Suponha que X pessoas utilizavam tanto o produto A quanto o produto B, porque é essa quantidade que nós queremos descobrir, não conhecemos. Então, vamos chamar de X e colocar na intersecção. X é a quantidade de pessoas que usam os dois produtos. Sabemos que 12 pessoas usavam o produto A. Então, vamos escrever dentro do diagrama A, mas fora da intersecção, a quantidade 12 menos X. 12 porque é a quantidade de pessoas que usavam o produto A e o menos X é porque estamos retirando dessa quantidade a quantidade que já está aqui na intersecção, porque o X que está aqui também conta como pessoas que usam o produto A. De modo análogo, fazemos a mesma coisa no conjunto B. Escrevemos 8 menos X. 8 porque é a quantidade de pessoas que usavam o produto B e menos X porque estamos retirando essa quantidade X que já está aqui no conjunto B, mas está na intersecção. Como são 15 pessoas no total, então a soma desses três números deve ser igual a 15. E então obtemos uma equação do primeiro grau e a solução dessa equação representa a quantidade de pessoas que usam os produtos A e B simultaneamente. Então, resolvendo a equação, nós eliminamos o parênteses aqui, né? Então não tem jogo de sinal para fazer, então apenas agrupamos os termos semelhantes, né? Temos um menos x com um mais x aqui se cancelam, então fica menos x, 12 mais 8 é igual a 20, e aqui repetimos o igual a 15. Como costumamos dizer, passamos o mais 20 para o segundo membro, com o sinal trocado. Então, ficamos com a equação menos x igual a 15 menos 20. Resolvemos essa operação, 15 menos 20, que vai dar menos 5.
Então, como temos menos x igual a menos 5, multiplicamos por menos 1 os dois lados dessa equação e encontramos x igual a 5. Portanto, o número de pessoas que usavam os dois produtos é igual a 5. Se quisermos saber quantas pessoas usavam apenas o produto A, então substituímos aqui o x por 5. Aí fica 12 menos 5, 7. 7 pessoas usavam apenas o produto A. E para descobrir o número de pessoas que usavam apenas o produto B, fazemos 8 menos x, no caso 8 menos 5, que é 3. Dessa forma, encontramos que 5 pessoas usavam os dois produtos simultaneamente, 7 pessoas usavam apenas o produto A e 3 pessoas usavam apenas o produto B. Então, gente, com esse exercício finalizamos essa aula e recomendamos agora que você acesse o material, leiam o material e façam o exercício e assim consiga consolidar a sua aprendizagem. E até a próxima aula.